Pessoal, acordei assim, ó, de touca de cetim, do jeitinho que eu acordei, até a voz tá rouca. Mas aí eu falei, eu preciso pegar a câmera e gravar agora. Por quê? Porque às vezes eu fico esperando, sabe? Ter o momento certo, o momento de fazer uma maquiagem. Tudo bem, isso tudo é importante, a estética do vídeo, mas o assunto que eu vou trazer aqui pra vocês é tão impactante que talvez esse seja o vídeo mais importante da sua vida. Você não tá entendendo. Ontem eu participei de um fórum lá em Bragança Paulista a respeito de identidade cristã. Eles fizeram tipo um poupa-tempo espiritual. E aí chamaram os jovens e adolescentes para recuperar, restaurar sua identidade cristã, entendeu? Poupa-tempo, onde você faz sua identidade, e poupa-tempo espiritual, onde você vai resgatar a sua identidade espiritual, a sua identidade cristã. E foi tão forte, gente, o que aconteceu ali, foi tão forte que em alguns momentos das palestras, olha, gente, eu vou falar pra vocês, eu sentia enjoo, eu sentia vontade de vomitar, de tão forte que eram as coisas que eram faladas lá. Eu não vou conseguir trazer todo o conteúdo, lógico, nós ficamos desde as 2 horas da tarde até de noite nessas palestras. Mas eu vou dar aqui um resumo de tudo, eu tenho certeza que vai edificar demais, vai mudar a sua vida. Então, apesar disso aqui, ó, fica aí, você não vai se arrepender. Bom, gente, tirei a touca de cetim, né? Pelo menos isso. Tô aqui assim sem maquiagem, quer dizer, eu tô com a maquiagem de ontem, porque eu já falei aqui que eu não tiro maquiagem, né? E a touca de cetim é aquela maravilha, né, gente? Você tira ela, você já tá pronto, não precisa nem pentear cabelo. Seguinte, antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Às vezes você tá consumindo esse canal há muito tempo e nunca se inscreveu. Poxa vida, gente, me ajuda aí, inscreve aí no canal. Deixa seu curtir, deixa seu comentário, compartilha com quem você sabe que precisa dessa palavra aí. Todos, exatamente todos, precisam ouvir a palavra que vai ser pregada aqui hoje. Enfim, eu participei de um fórum cristão ontem, onde falava sobre identidade cristã. E eu quero muito trazer para esse canal todas as palestras que foram pregadas lá. Eu quero trazer as pessoas que fizeram as palestras e que a gente faça vídeos com cada uma dessas palestras, porque vocês vão poder compartilhar e vai ser muito importante para nós cristãos, que nós estamos num tempo, gente, onde a gente precisa entender que a gente tem que ter uma identidade, certo? Um documento de identidade serve para identificar a pessoa. Você precisa ser identificado como cristão. Enfim, a primeira palestra que eu cheguei lá e a gente estava tendo era a respeito de ideologia de gênero. E o que eu quero falar aqui para vocês, gente? Ideologia de gênero não é a mesma coisa que homossexualidade. Tem muito a ver, tem algumas coisas que tem muito a ver, mas não é a mesma coisa. Isso é importante. Por quê? Porque senão, olha, perceba como que o caso do cristão não é tão simples como uma pergunta assim: o que você acha da Bruna Carla? Ela estava certa ou errada? Não é tão simples assim. Esse assunto é muito profundo, ele tem várias vertentes. Então, o que acontece? A palestra de ontem era sobre ideologia de gênero. Ideologia de gênero é algo político, sabe? É uma ideologia que está sendo implantada, estão querendo implantar ela dentro das escolas, dentro da sociedade, dentro das nossas leis. Então é algo político, tá? Quem que tá por trás dessa ideologia? Um movimento LGBT, que agora tem outras letras também que eu de verdade desconheço, nunca parei para estudar. Enfim, o que eu queria dizer para vocês? Primeira coisa, a gente tem que falar sobre esse assunto, a gente tem que se posicionar sobre esse assunto, mas a gente tem que ter muito cuidado enquanto cristão, enquanto influenciador, enquanto educadores, né, da Bíblia e do caminho cristão, que a gente tem que explicar que essa ideologia de gênero, esse movimento LGBT que é muito mais político do que qualquer outra coisa, a gente tem que explicar para as pessoas que isso não é a mesma coisa que homossexualidade, não é, tá? Eu tenho amigos homossexuais, pessoas que convivem comigo há muito tempo e que são contra a ideologia de gênero, tá entendendo? Às vezes, você é homossexual, mas você é contra a ideologia de gênero, porque é uma coisa que é totalmente diferente uma coisa da outra. Existe muitos homossexuais dentro da ideologia de gênero, dentro do movimento LGBT, lógico. Mas
Não necessariamente a pessoa é homossexual e ela vai querer que a ideologia de gênero seja implantada nas escolas. Às vezes a pessoa é homossexual e ela entende que ela não pode jamais implantar dentro de na mentalidade de uma criança ou no currículo escolar de uma criança a respeito de sexualidade, entendeu? A criança ela não tem que aprender nem sobre sexualidade homoafetiva e nem heteroafetiva. Ela não tá no tempo de aprender sobre sexualidade. A criança tem que brincar, tem que aprender a ler, escrever, dizer, diversas coisas que a escola já não tá mais ensinando. Tá querendo ensinar sexualidade para as crianças. Enfim, é um assunto muito mais profundo. Então, o que eu estou falando aqui é a respeito disso, do movimento da ideologia de gênero, que é o quê? Implantar nas escolas, tá, para as nossas crianças, a ideia de que ela não tem sexo. Ela não nasce nem mulher, nem homem. Ela decide aquilo que ela vai ser. Isso é um absurdo, né? Por quê? Que é um absurdo? Porque Deus criou homem e mulher e até a ciência prova isso, gente. Quando você faz uma sexagem fetal, você pega o sangue da mãe, você já consegue saber se aquela pessoa tem cromossomos Y ou X que diferenciam uma da outra. Então, isso vai contra a ciência, isso vai contra a Bíblia, a palavra de Deus. E uma coisa muito importante que foi falado ontem nas palestras foi que a nossa vida deve ser pautada na palavra. Então, por isso que hoje em dia tem muito crente que é a favor da ideologia de gênero, crente que é a favor do aborto, crente que é a favor do feminismo. Por quê? Porque são pessoas que decidiram viver a sua vida de acordo com as suas ideias e não de acordo com a palavra de Deus. Então, se você é cristão e você tem a palavra de Deus como base da sua vida, então você tem que adequar as suas ideias àquilo que está escrito e não ao contrário, adequar as escrituras às suas ideias, entende? Enfim, ideologia de gênero, gente, é algo abominável, não tem nada a ver com homossexualidade, tá? Homossexualidade, em nenhum momento eu vou dizer pra vocês que não é pecado. Eu acredito que seja pecado, mas é o mesmo pecado que o adultério, que tá cheio dentro das igrejas. Cheio, entendeu? Então, quando uma pessoa do nosso grupo, né, de cristão, é pego em adultério, o que a gente faz? A gente joga fora, joga no mundo, a gente apedreja, a gente fala, ai, que nojo. Não, a gente ajuda, a gente estende a mão, a gente coloca mais perto de Jesus, porque a gente sabe que Jesus pode restaurar aquela vida. Não é assim que a gente age com o adúltero? Então, é assim que a gente deve agir com a homossexualidade. A gente não pode tratar como se fosse um pecado pior do que o adúltero, que muitas vezes está aí assistindo, comete, tá? Isso chama-se hipocrisia, que é o que mais tem dentro das nossas igrejas, né? Mas isso não é fato, tá? A hipocrisia não é motivo para você sair da igreja, viu? Senão você é tão hipócrita quanto, tá? Um dia eu ainda vou vir aqui falar a respeito disso. Hipocrisia dentro da igreja é para ser enfrentada, é para ser... você precisa conviver com o joio, não adianta. A palavra do Senhor fala que vai ter lá na igreja o joio, que você vai ter que conviver com ele. Quem vai separar vai ser Deus no final. Enfim, voltando pro assunto, ideologia de gênero. Nós precisamos, enquanto cristãos, nos posicionar a respeito disso, né? Nós somos contra a ideologia de gênero. A ideologia de gênero fala sobre o gênero, feminino e masculino. Gente, mulher é mulher, homem é homem. Se o homem tem desejos homossexuais e uma conduta homossexual, ok. Eu tenho amigos que são homossexuais e eles sabem que eles são homens homossexuais. Elas sabem que são mulheres homossexuais. Então, tem que entender isso, né? Não vai querer mudar aquilo que Deus criou, né? Homem e mulher, criou Deus, homem e mulher, porque você tem uma ideia, você tem uma conduta, você tem um desejo diferente daquilo que Deus criou. Então, é isso. Basicamente é isso. Por isso que eu falei que eu vou resumir aqui nesse vídeo a respeito das palestras. A segunda palestra que a gente ouviu ontem foi a respeito do feminismo. E olha, gente, que palestra. Meu Deus, eu não tiro nem coloco nada na palestra que a Rebeca Salles, minha filha, pregou ontem naquele fórum. Ela entende muito, muito de feminismo. Vou deixar aqui o Instagram dela, inclusive, para você que quer saber mais sobre o assunto. O que acontece? Não dá para ser cristão e feminista ao mesmo tempo. Eu tenho pessoas que eu conheço que são cristãs e que na biografia do Instagram a pessoa coloca que é feminista. Isso não existe.
Por que ela coloca então? Porque ela não sabe. Ou ela não sabe o que é ser cristã, ou ela não sabe o que é ser feminista. Como eu acho que ela sabe o que é ser cristã, eu acredito que a pessoa não sabe o que é o feminismo, entendeu? Então as pessoas confundem. Por que elas falam que elas são cristãs e são feministas? Porque elas acham que o feminismo, ele luta pela igualdade entre homem e mulher. Elas acham isso. Elas já estão erradas porque não é igual, tá, gente? Não é igual. A Bíblia fala e a gente que vive de acordo com a Bíblia, que não molda a Bíblia de acordo com as nossas ideias, a gente entende que Deus criou o homem, criou a mulher e fez diferente um do outro, né? Existem diferenças, entendeu? Então, feminismo, algumas cristãs falam que são feministas porque elas pensam na cabeça delas que o feminismo ele luta pela igualdade dos direitos de homens e mulheres. E isso é mentira. Essas pessoas não se dão o trabalho de estudar profundamente o tema e falam que são feministas. Aí você vai discutir com uma pessoa que não estuda, gente, que quer ser um negócio que ela nem sabe o que é. Não dá pra discutir, né? Então, o que acontece? A Rebeca, ontem, ela colocou lá na palestra dela fundamentos do feminismo, palavras e trechos de livros de feministas que fundaram o feminismo. Lá atrás, na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda, ela fala dessas pessoas. Pessoas que servem de base para o feminismo e fala dessas pessoas, falas chocantes. O que o feminismo, ele na verdade, o feminismo de verdade, vou trazer ela aqui para falar essa palestra para vocês. Mas o feminismo de verdade, o que ele luta? Ele não luta por direitos iguais. Inclusive algumas feministas, importantes feministas, sabe? Que escreveram livros importantes de direcionamento sobre o feminismo, falam nos livros dela que a primeira onda perdeu muito tempo falando de direitos iguais, que isso não é o foco do feminismo. Elas mesmas falando isso. Olha, o pessoal perdeu muito tempo falando de direitos iguais, isso não é importante para nós. O que é importante para o feminismo? Divórcio, elas querem direito ao divórcio, que isso é uma coisa que todo mundo tem direito ao divórcio, elas não estão lutando por nada disso. Elas querem um divórcio sem culpa, sabe? Só que a gente sabe que Deus odeia o divórcio. Então o divórcio ele é um escape para algo que não deu certo e que não é o plano de Deus. Deus odeia o divórcio. Elas querem lutar pelo divórcio sem culpa, elas querem lutar pelo aborto, tá? Toda feminista, toda pessoa que fala eu sou feminista mesmo, eu sou do movimento do feminismo, ela tem que ser a favor do aborto. Nós sabemos que o aborto, ele é assassinato. Assassinato porque a vida que está no ventre, ela não é a vida da mãe. A mãe não tem direito sobre o corpo, sobre aquele corpo que está dentro do ventre, porque o feminismo, ele prega meu corpo, minhas regras, mas o bebê não é corpo dela. E ontem a Rebeca falou assim que se o bebê não tivesse envolto naquela bolsa, ele seria expulso pelo corpo da mãe, porque ele é um corpo estranho. A criança é um corpo estranho, gente. A bolsa protege o corpo do bebê de ser expulso pelo corpo da mãe. Por isso que existem alguns abortos espontâneos, que o corpo da mãe identifica o bebê lá dentro e ele é um corpo estranho, então a mãe expulsa. É um aborto espontâneo. Aconteceria isso com todos os bebês se não fosse aquela proteção. Então, o bebê não é corpo da mãe. Então, ela tem direito sobre o corpo dela, mas ela não tem direito sobre o corpo do bebê. O bebê é uma vida à parte, gente. Isso é provado pela ciência, é um ser à parte. Então, o assassinato dessas crianças é o aborto. E nós que somos cristãos temos que ser contra assassinato. E aí, o feminismo, ele luta pelo aborto. Que mais que o feminismo luta? Ele luta, gente, principalmente, um dos pilares do feminismo é a revolução sexual. Ou seja, a liberdade sexual, que nós chamamos de libertinagem, tá? De imoralidade sexual, é isso que o feminismo luta. Ele luta, e se tiver alguma feminista aí, preste atenção. Você que acha que isso que eu tô falando é mentira, porque você não leu. Ou você tá se fazendo de tonto, ou você é tonta mesmo. Porque está escrito nos livros de Simone de Beauvoir, eu não sei o nome dessas mulheres não feministas, mas a minha filha sabe todos. Vou deixar o Instagram dela aqui. Vai lá discutir com ela então, tá? Porque ela tem os nomes e os trechos onde essas frases saem da boca dessas pessoas que implantaram o feminismo e que são a base do feminismo. Imoralidade sexual, elas querem liberdade sexual, revolução sexual, ou seja, o
que elas querem nessa revolução sexual? Que as pessoas tenham liberdade para usufruir da sua sexualidade de uma forma liberal, sem regras, tá? Tanto adultos quanto crianças. Elas pregam isso. Sabe o que é isso? Pedofilia. Elas acham que o adulto ele tem que ter liberdade sexual, inclusive com uma criança. É nojento, gente. Eu tive vontade de vomitar em partes dessa palestra. Eu preciso trazer isso aqui pra vocês, tá bom? É muito forte, é muito forte. Eu tenho certeza que muita gente que fala que é feminista tá enganado. Não é possível que você seja a favor, seja cristã e a favor disso. A não ser que você não é cristã. Você não é cristão, você quer viver sua vida mesmo de acordo com o que você quer. Você quer se divertir, não é verdade? Você quer curtir a sua vida do jeito que você quer. Porque você acha que você não vai pra lugar nenhum depois que você morrer. Você não tem cuidado com a sua alma. Então, não é pra você essa palavra. Essa palavra é pra quem tem consciência de que vai dar conta da sua alma a Deus. Entendeu? Você tem medo de ir pro inferno, então você para com essa brincadeira de falar que é feminista, porque olha, é demoníaco e é muito demoníaco. São demônios fortes, fortíssimos, tá bom? E que inclusive estão diretamente ligados à política, tá? Do nosso país e do mundo inteiro, gente. Vocês não têm noção como a esquerda tá infiltrada no mundo inteiro. Para quem não sabe, tem muitos países, como a França, como os Estados Unidos, que hoje tem um governo esquerdista que apoia tudo isso aí, tá bom? Ontem na nossa palestra nós tivemos um pastor Joel, que ele veio dos Estados Unidos e ele falou na palestra dele que ele recebeu o telefonema de uma mãe da igreja dele dizendo pastor, a minha filha está indo para a escola segunda-feira e lá eles vão implantar um chip nela, ela tem 12 anos, eles vão implantar um chip de anticoncepcional, sem me pedir autorização. Sem autorização, nos Estados Unidos, tá, gente? Ela falou, a mãe desesperada, o pastor falou, não manda pra escola, segunda-feira, né? Vamos orar, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas o governo dos Estados Unidos, que é de esquerda, já está implantando chip anticoncepcional nas meninas de 12 anos nas escolas, sem autorização dos pais. Enfim, depois dessa palestra do feminismo, que eu espero que seja repreendido em nome de Jesus na sua vida, se você tem essa ignorância de achar que você é cristã e feminista. Depois dessa palestra, nós tivemos uma palestra a respeito do iluminismo, né? Esse era um tema que eu pouco havia ouvido falar, mas uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que foi pregado nessa palestra pelo nosso querido professor Rodrigo Venerando, foi que as pessoas são chamadas de fanáticas quando elas têm convicções. Uma pessoa que tem convicção, ela não é fanática, ela simplesmente tem a convicção. O que torna uma pessoa fanática? É quando ela impõe sobre o outro a convicção que é dela. Então você pergunta pra mim assim, Michele, você acredita que o homem veio do macaco? Eu falo, não, eu não acredito que o homem veio do macaco, eu acredito que o homem foi criado por Deus, né? Homem e mulher, eu acredito na história de Adão e Eva. E aí a pessoa do meu lado, meu coleguinha da escola, fala, não, eu acredito que o homem veio do macaco. E aí você pega e você bate naquela pessoa, você trata com intolerância, você odeia aquela pessoa porque ela entende de outra forma, ela tem uma outra ideia a respeito de onde veio o homem veio do macaco. E nós não podemos ser assim, por quê? Eu sempre falo isso aqui, gente, nem Deus obrigou a gente a acreditar nele, nem Deus. Deus, ele deu livre-arbítrio para o homem e ele respeita esse livre-arbítrio. Se você falar, não, eu não quero Deus, eu quero ir para o inferno, eu quero servir a Satanás, Deus vai respeitar isso da sua vida. Ele não vai contra um princípio que ele mesmo estabeleceu, que é o princípio do livre-arbítrio. Ele não vai contra isso. Ele não vai enfiar na sua cabeça, ele não quer robôs servindo ele. Ele fala, se alguém quiser vir após mim, aí você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, por que as minhas palavras aqui são duras muitas vezes, né? Como, por exemplo, seja repreendido esse espírito maligno que coloca na sua mente que você pode ser cristã e feminista. É porque você diz que quer seguir Jesus. Então, se você diz que quer seguir Jesus, eu tenho a obrigação de te dizer que você, para seguir Jesus, você tem que se enquadrar nos moldes dele, não vai ser do seu jeito. Então, essa é a minha posição. Agora, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, não, mas eu não acredito que a Bíblia seja o manual de vida, e a minha vida não é pautada na Bíblia. Um beijo, meu querido. Seja feliz da forma como você escolheu ser, tá? Eu estou aqui pra dizer pra você, Jesus te ama
e ele tem uma vida eterna para te dar. E Satanás também, ele te odeia e ele tem uma vida eterna, uma morte eterna, na verdade, um fogo eterno para queimar a sua alma. Você que sabe. A escolha é sua, eu não posso te obrigar. Entendeu? Então, quando você é convicto, é quando pode estar uma sala de aula com 30 alunos falando para você que o homem veio do macaco. Você vai continuar dizendo, não, o homem não veio do macaco. Sabe? Pode ter uma sala de 40 alunos falando para você, olha, o homem veio de uma explosão de uma molécula. Você vai dizer, não, eu não acredito. Eu acredito que o homem foi criado por Deus e a mulher tirada da costela do homem, recriada por Deus também através desse processo. Então, a convicção, ela faz com que as pessoas podem estar, assim, o seu chefe, sabe? O diretor da sua empresa, dizendo para você que o homem veio do macaco, você vai ter coragem, porque você tem convicção, de dizer para ele, ainda que isso corra o risco de você ser demitido da sua empresa, mas você não vai poder concordar com ele para agradá-lo. Você vai dizer, não, a minha convicção é que o homem foi criado por Deus, que Deus criou homem e mulher, tá? Com um sexo definido, e é isso que eu creio. Você vai colocar a sua ideia com respeito, tá? Você não vai bater em ninguém, você não vai xingar ninguém, você não vai obrigar ninguém a acreditar. Você vai ter respeito e vai colocar as suas ideias, porque você é uma pessoa que tem convicção e não fanatismo. Enfim, depois dessa palestra, nós tivemos a palestra do pastor Joel, que veio dos Estados Unidos. Também deu uma palestra maravilhosa a respeito do modernismo, né? E algo muito importante que naquele momento Deus falou comigo e que eu quero trazer aqui para vocês, já para não deixar esse vídeo muito comprido, eu já vou terminar dizendo o seguinte, que Deus falou comigo fortemente dentro daquela igreja ontem, dizendo assim, eles estão procurando restaurar a identidade. O documento de identidade, ele serve para quê? Ele serve para identificar a pessoa, certo? Quando você precisa se identificar para alguém, apresenta o seu documento de identidade. Enfim, essa identidade cristã que eles pregaram ontem é para você ser identificado diante dos homens. Os homens têm que olhar para você e ver que você é cristão. Eles têm que identificar, ali vai um cristão. Isso é por conta da sua maneira de falar, por conta da sua maneira de pensar, das suas ideias, por conta da sua maneira de se vestir. Tudo isso vai identificar que você é uma pessoa diferente do mundo, que você é um cristão. Certo? Mas Deus colocou no meu coração que além do mundo, né, das pessoas ter que identificar você como um cristão, o mundo espiritual também precisa identificar você como um cristão. E aí, meu querido, é diferente. Por quê? Nós vemos na palavra do Senhor, lá no Novo Testamento mesmo, um momento onde um demônio fala na boca de uma pessoa, olha, Paulo eu conheço quem é, Jesus também eu conheço, mas você, eu não sei quem é. E aí, o demônio vai lá e dá uma surra na pessoa, né? E o que acontece? Ele não foi identificado pelo mundo espiritual, ele tentou, né, se passar por um cristão, mas ele não foi identificado. O demônio falou, não te conheço como ninguém não, você não tem autoridade sobre mim. E ontem, quando eu estava aqui em casa, chegou no meu celular um vídeo mostrando uma manifestação demoníaca, um vídeo muito forte, aonde um policial prende o cara, um cidadão, e o cidadão, preso ali dentro daquele corró da viatura, ele se manifesta um demônio. Um não, vários, né? Legiões, muda de voz o tempo todo, um vídeo muito forte, que pra mim não é novidade nenhuma, tem gente que não acredita, mas eu já vi muitas vezes isso pessoalmente. Então, quando o demônio se manifesta na vida daquele homem, ele fala assim pro policial que ele ia matar ele em 3 dias, que ele ia estar na vida da família dele. Ele começa a lançar aquelas maldições e o policial vira e fala, tá repreendido, porque ele ouviu em algum lugar falar que dá para repreender um demônio, mas ele não era verdadeiramente um cristão. Não sei se ele era crente, se ele tinha carteirinha até de diácono de alguma igreja, eu não sei qual é a vida do policial, mas naquele momento o demônio pega e fala pro policial, você vai me repreender, você não tem autoridade sobre mim. Ele fala, você faz a minha vontade. E aí, isso aconteceu ontem, gente. O vídeo eu assisti ontem e fui pro fórum, e no fórum Deus falou comigo, diga para esses jovens, tá? E hoje eu digo para você que tá assistindo esse vídeo, a sua identidade cristã não é só para o mundo ver que você é cristão, para as pessoas da sua escola ver que você é cristão, para as pessoas do seu trabalho ver que você é cristão, não. O mundo espiritual também precisa ver que você é cristão, ele também precisa te conhecer, tá? E só que com o mundo espiritual é diferente.
Por quê? Porque uma pessoa, ela pode se transvestir de cristão, ela pode ter o jeito de falar de cristão, ela pode ter o jeito de andar de cristão, ela pode ter as roupas de cristão, tá? Ela pode parecer um cristão assim certinho, cuspido e colado, mas ela pode uma hora se deparar com o mundo espiritual e receber uma notícia dessa: eu não te conheço, tá? Pra mim você não é nada, você faz a minha vontade. Por quê? Porque quando você tem uma identidade cristã para o mundo ver, é o exterior. Basicamente é isso, é o que você expõe através de palavras, é o que você se veste, é a forma como você se comporta no seu exterior. Mas quando você quer ser identificado como cristão para o mundo espiritual, não é o seu exterior. A Bíblia diz assim, ó, eu amo esse versículo, falando a respeito de Davi, né? Samuel lá na casa de Jessé, ungindo os filhos de Jessé, e aí ele pensando, esse é o rei, esse é o rei. E aí Deus fala para ele, Deus não vê o homem como o homem vê, porque Deus enxerga o coração. Quando ele falou isso, ele disse o seguinte, eu enxergo o homem por dentro. Então fala do interior, tá certo? O que acontece? Muita gente tem o estereótipo de crente e o interior é podre, né? No Novo Testamento também se fala isso, quando Jesus fala a respeito dos sepulcros caiados, os fariseus. Por fora vocês são lindos, mas por dentro vocês estão podre. Então, quando você é cristão, tem o exterior de cristão, né? O estereótipo de cristão. E você por dentro é podre quando você odeia o seu irmão, tá? Quando você não ajuda o próximo, quando você não visita o doente, quando você não veste o que tá pelado, quando você não dá comida ao que tá com fome, quando você passa de largo pelo homem que tá caído, igual o bom samaritano, na palavra do bom samaritano, o sacerdote e o levita passaram de largo. Ainda deram a desculpa que tava indo adorar, não posso te ajudar porque eu tô indo adorar a Deus. Quando você faz esse tipo de coisa, quando você mostra que você não tem amor ao próximo, quando você mostra que você faz acepção de pessoa, que fulano você gosta, mas o outro você não quer perto de você, esse tipo de coisa são podridões que existem dentro do seu coração, entende? E aí, o dia que você precisar se deparar, né, ter o choque com o mundo espiritual, você corre o risco de perder essa batalha. Por quê? Porque você só se preocupou com o exterior. O que tinha dentro de você de podre, você não se preocupou. O que eu tô querendo dizer? A partir de hoje, além de você ter uma identidade cristã para o mundo ver, sabe? Ter convicção das suas ideias cristãs que são baseadas na palavra. Além disso, você precisa tomar cuidado com o que tem dentro do seu coração, tá? Porque isso aí pode te levar para o inferno. Você pode ir para o inferno vestidinho de crente, tá bom? Então é isso, que nós tenhamos uma identidade cristã que mostra quem nós somos. Para o mundo ver, eles precisam ver. Você não pode se esconder, não. Você precisa assumir a sua identidade cristã, tá? Você precisa primeiro ler e acreditar naquilo que está escrito. Comece fazendo isso, sabe? Irmã Kelly, eu confesso, eu acho que tem que abortar, eu acho que tem que ter a ideologia de gênero, mesmo eu sendo cristã. Então começa a ler a Bíblia, começa a acreditar no que está escrito, que na verdade você não tem fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então começa a estudar a palavra de Deus, começa a deixar ela moldar as suas ideias e pensamentos. Você vai ver como você vai, sabe, entrar num outro nível do cristianismo, tá? Mas além disso, tome cuidado com o que está dentro de você, para você não correr o risco de ter uma identidade na mão, uma carteirinha, e na hora que você mostrar essa carteirinha, você ouvir da boca de Jesus, apartai-vos de mim que eu não te conheço, mas Jesus, olha aqui a carteirinha, olha aqui, eu estava lá, eu fiz, eu aconteci. E ele falar, mas eu não te conheço, porque eu estava nu, você não me vestiu, porque eu estava com fome e você não me deu de comer. Senhor, aonde foi que o Senhor estava com fome? Aonde foi que o Senhor estava nu? Aonde foi que o Senhor estava doente que eu não fui te visitar? Quando você não fez a um dos meus pequeninos, você não fez a mim. Apartai-vos de mim, malditos que eu não conheço. Então tome cuidado para não ouvir essa frase tendo na mão a sua carteirinha de cristão. Deixa aqui nos comentários seu comentário. Vou já explicar aqui comentários com xingamentos, com
desrespeitos são apagados, é claro, né? Esse canal, ele tem um dono e o dono tem a liberdade de apagar o comentário que ele quiser. Comentários contrários ao que eu tô falando com educação, eu não apago. Mas se você é uma dessas pessoas dentro desse movimento que pede liberdade de expressão, pede respeito às suas vontades e seus desejos, mas não respeita a minha vontade de ser crente, o meu desejo de ser crente e as minhas ideias no meu canal, então, infelizmente, seu comentário é apagado e a sua conta bloqueada, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não esqueça de compartilhar lá no grupo da sua igreja para todo mundo ouvir essa palavra. Deus abençoe, fique firme, em nome de Jesus. Tchau!